Bem, agora na nossa seção de widgets, que está justamente na parte esquerda, abaixo de campanhas, você vai encontrar tudo relacionado aos nossos formulários, de doação e formulários de registro de leads. Neste caso, vamos ter duas seções. A primeira é widgets e a segunda é formulários. Desde a Aflux, recomendamos totalmente que utilizem os widgets por uma razão, e é que, ao contrário dos nossos formulários antigos, os widgets são formulários avançados, mais flexíveis que melhoram completamente a experiência do usuário. Além disso, incorporam tecnologia de rastreamento com Google Analytics, o que vai te oferecer toda a capacidade de medir o desempenho de carregamento e otimizar suas campanhas. Agora, o que são os widgets para nós? Como mencionei anteriormente, são justamente aquelas caixas de doação onde temos principalmente os valores, onde temos as periodicidades e é onde as pessoas entram para fazer sua transação. Dentro do nosso site ou dentro das nossas landing pages, temos diferentes objetivos. Vamos falar justamente dos dois maiores objetivos, que são transações e registro de leads. Vamos ver um exemplo. O primeiro exemplo será em termos de transação. Esta seção que vocês veem aqui é a seção de edição do widget propriamente dito. Vocês poderão adicionar diferentes coisas conforme necessário. E o mais importante de tudo é que também poderão pré-visualizar constantemente as mudanças que estão fazendo. Neste caso, quero mostrar rapidamente o que é um widget para que possam localizá-lo. E quando eu cliquei em pré-visualizar, poderemos ver exatamente como é um widget que geralmente é inserido nas páginas, onde as pessoas decidem se querem fazer uma doação única ou mensal, e podem escolher o valor para a doação, seja um valor predeterminado ou um valor que queiram escolher especificamente para fazer a doação. Esses widgets sempre terão a completa personalização, ao contrário dos formulários que antes eram basicamente apenas um widget, mas não tinham muita personalização, pois sempre vinham predeterminados e tínhamos 4 ou 5 exemplos. No caso dos widgets que têm muito mais desenvolvimento, vamos poder fazer muitas modificações, tanto em termos de cores, como em termos de mudar a ordem dos fatores e outras coisas. E agora, isso é quando falamos dos nossos widgets de transação. Se formos aos widgets de registro, ou seja, aquele em que vamos registrar leads, vamos poder ver que a composição é diferente, podemos inserir textos, escolher as informações pessoais e começar a adicionar os diferentes campos que queremos ver. Neste caso, o widget se apresenta desta maneira. Vamos ver o exemplo. Vê-se. Bem, temos uma letra branca, no entanto, ele vai sublinhar. Tudo isso pode ser totalmente personalizado tanto no texto quanto nos campos. Então, por exemplo, aqui temos nome, sobrenome, e-mail, que é o mínimo que sempre pedimos que solicitem aos seus usuários, pelo menos nome, sobrenome e e-mail, e também sugerimos sempre que coloquem o telefone, certo? Aqui estão todas as casas que vocês podem construir para a coleta de dados dentro do Afrus. E bem, agora vamos passar para a nossa próxima sessão. Nossa próxima sessão é de relatórios. A sessão de relatórios é basicamente para poder ver em um momento exato da história, que é justo. Quando vocês entram, sempre vão ver aqui a hora e a data de entrada, que possam ver literalmente um resumo executivo de todos os dados que estão dentro da plataforma 2009, a quantidade de pessoas na base de dados neste momento, as assinaturas ativas e demais do momento, o total de receitas do momento, e outros dados que podem ver tanto em efetividade, em comunicações, em temas de base de dados, assinaturas e receitas na plataforma. Se vocês quiserem tirar um relatório especificamente para este momento, simplesmente cliquem em Create Snapshot e terão uma galeria desses screenshots dentro da plataforma sem nenhum problema. Cliquem aqui, deem um nome, uma descrição, e sempre os encontrarão bem aqui embaixo na parte de snapshots, tudo o que forem guardando diretamente. O objetivo disso é simplesmente ter uma visão muito rápida em algum momento no tempo em que queiram consultá-lo e já gerar relatórios pontualmente, caso seja necessário, para poder comparar dois períodos exatos de tempo
em termos de dia e hora. Agora vamos passar para a seção de segmentos. A seção de segmentos é uma das seções mais importantes que temos. Por que dizemos que é uma das mais importantes? Porque é a ferramenta que está projetada para facilitar a organização e a análise do banco de dados. Esta é a que vai te permitir manter uma base de dados completamente organizada, de fácil acesso e que vai te assegurar alcançar a audiência que você precisa. Nós, dentro da Deafruz, temos muitas formas de segmentar as bases de dados. No tema de segmentos, você poderá escolher se quer fazer isso por toda a sua base de dados, apenas pelos leads, pelos que estão ativos, ou pelas pessoas que estão recém-ativas. No caso de ser diretamente por segmentos, você também poderá segmentar diretamente pelas tags que já criou, poderá escolher as tags que quiser para criar um segmento e sempre tê-lo diretamente à mão. Você poderá fazer isso pelo score, por UTMs, por grupos de pessoas, por país, caso esteja coletando esses dados, ou pelas campanhas nas quais os tem. Por que é importante? Porque aqui você vai poder tanto incluir pessoas como excluir pessoas. Uma vez finalizado, você poderá salvar diretamente esse segmento, para poder utilizá-lo no futuro nas comunicações que desejar fazer dentro da nossa plataforma. Agora vamos para a nossa seção de importações. Esta é a seção onde geralmente, quando são novos usuários, é o lugar onde vocês vão importar sua base de dados. O que devem ter em mente ao importar uma base de dados é que podem fazê-lo de duas formas antes de carregá-la. A primeira é ter seus arquivos organizados em ter sua base de dados organizada em diferentes arquivos, para poder carregá-los um a um e de uma vez ir atribuindo uma etiqueta a cada um ou simplesmente importá-los todos. E depois organizá-los dentro do Aflux. Como podem fazer isso é muito simples. E aqui vão as recomendações que vou deixar. Vocês simplesmente têm que clicar em importar. Vão selecionar o que será a importação que vão fazer. Neste caso será deletar. Vamos clicar em continuar. Vamos adicionar os arquivos, uma vez que tenhamos nossos arquivos aqui. Vamos clicar em importar e o que é importante aqui. Os dados mínimos requeridos, como colocamos bem aqui, 2010, são o e-mail e o nome, são os dados que são minimamente requeridos. Como temos que fazer isso? Simplesmente temos que associá-los. Neste caso, eu tenho o correio eletrônico aqui. Eu o associo com o e-mail, tenho o nome separado. Vamos fazer com first name e com last name a parte do sobrenome. Já com esta associação, posso carregá-lo. Se eu tiver mais campos, posso fazê-lo diretamente com campos personalizados, mas isso é algo que vocês poderão ver mais a fundo dentro da nossa base de conhecimento. Quando falamos de atribuir uma tag, é que se no caso forem usuários do Aflux, eu posso atribuir uma tag para dizer que são usuários internos, por exemplo. E já sei que sempre que quiser enviar um e-mail para usuários internos, utilizo literalmente apenas essa tag. Uma vez que terminamos, simplesmente clicamos em enviar e, uma vez que clicamos em enviar, eles serão automaticamente carregados em nossa plataforma, onde você poderá visualizá-los na seção de pessoas. Na nossa próxima sessão, vamos ver o tema de downloads. É um tema muito simples e, como vimos em diferentes sessões, por exemplo, em transações ou em pessoas. Na nossa plataforma você pode baixar seus dados. Simplificando, você clica, vamos fazer isso neste caso em pessoas, por exemplo. Quando você clica nesta parte de exportar, automaticamente todos esses arquivos vão aparecer na nossa seção de downloads. Como você faz o download? Basta clicar aqui na setinha que temos aqui e ele será baixado diretamente para o seu navegador. Tenha em mente que todos esses arquivos ficarão no máximo uma semana nesta secal. Isso não significa que você vai perder seus dados, simplesmente que o arquivo só vai estar visível ou só vai existir aqui durante uma semana. Se você quiser baixá-lo novamente depois de uma semana, pode fazê-lo sem nenhum problema. Já estamos chegando ao final deste onboarding, restando apenas a seção de landing pages. Certificados e comunicações. 2009 e vamos vê-los muito rapidamente.
dentro da nossa seção de Landing Pages. Basicamente, é a seção da nossa plataforma que te permite criar páginas personalizadas para uma variedade de estratégias, como aquisição de leads, pagamentos, mês ou divulgação de informações, por exemplo. Esta ferramenta justamente vai nos ajudar a ter informações, pois vai nos ajudar a gerar informações muito rápidas em uma página formal, para poder entregar aos nossos usuários. Tenha em mente que geralmente buscamos que você adicione tanto um widget, por exemplo, um widget seja de formulário de leads ou formulário de transações. Agora, como é uma página de uma landing page dentro do Aflux, é muito simples. Você vai perceber que muito rapidamente tem YouSend, como mencionamos há pouco. Nosso formulário neste caso será de leads, uma imagem que seja chamativa, na qual possamos contar rapidamente o que queremos fazer, e justamente entre outras páginas vamos poder contar muito rapidamente a informação da nossa organização, poder contar por que estamos recolhendo este dinheiro, qual é o objetivo desta campanha, em que vamos utilizar justamente o dinheiro ou os dados que estamos solicitando diretamente aos nossos usuários. Agora, todas essas páginas sempre poderão ser editadas de uma maneira muito simples. Em nossa base de conhecimento, ensinamos como você pode fazer a edição de cada uma e, bem, que você possa sempre tirar o maior proveito. Tenha em mente que nesta parte é muito importante que possamos fazer o apontamento do seu domínio. Lembre-se de que buscamos sempre trabalhar com todos os tipos de domínios. No entanto, atualmente há um domínio com o qual não podemos trabalhar, que é o do Wix, para que você tenha isso em mente. Por que é importante o apontamento do domínio? Para que possamos criar um subdomínio que possa basicamente na página levar seu nome e não precise sair com landings, apples.org. Basicamente é como o objetivo que temos dentro de landings. Você poderá criá-las, gerenciar diferentes templates e configurar os domínios como mencionei há pouco. Posteriormente, temos nossas duas últimas seções, que é a parte de certificados. Aqui, muito parecido com o tema de landing pages, você poderá criar seus certificados de doação. Temos uma galeria na qual você poderá criar o certificado que pode enviar diretamente aos seus usuários uma vez que fazem doações à sua plataforma. Por último, vamos ter toda a seção de comunicações. Esta é talvez uma das seções mais importantes dentro da Aflux. Dentro da nossa base de conhecimento, você poderá encontrar a informação de como editar cada uma dessas seções, mas vou te contar rapidamente para que você saiba o que cada uma faz. Dentro do dashboard você vai encontrar um resumo executivo do que está acontecendo com cada uma dessas seções. Por exemplo, quantos autoresponders você tem ativados e quantos foram enviados, quantos newsletters, que neste caso para outros newsletters podem ser e-mails em massa ou únicos que você está enviando, quantos foram enviados, quantos foram recebidos, quantos falharam, quantos foram abertos e quantos cliques receberam, por exemplo, que são métricas muito importantes. No tema das sequências, você poderá saber quais estão ativas, quais estão pausadas e quais foram eliminadas, para poder saber atualmente como está funcionando. E você vai ver muito rapidamente quais templates você tem, tanto para seus e-mails de newsletter, quanto para sequências de e-mails em autoresponders, muito rapidamente. Os autoresponders são basicamente os e-mails de resposta automática que chegam às pessoas de acordo com o evento que está acontecendo. Por exemplo, se você tem uma pessoa que se registrou como lead, pode fazer com que, ao terminar o registro, ela receba diretamente um autoresponder dizendo obrigado por se registrar. Pode ser também para temas de assinatura de transação, e geralmente os eventos podem ser de registro, que sejam registros falhados, registros bem-sucedidos, registros pendentes. Ou o mesmo acontece com as transações, que sejam transações falhadas, pendentes ou abandonadas. Lembre-se de que todas estas devem ser sempre atribuídas diretamente a uma campanha Zweitausendine, que é justamente o nome do projeto que mencionamos no início dos nossos vídeos. Em termos de newsletter, é muito parecido, só que não são e-mails de resposta automática, mas sim os e-mails que você cria para enviar em massa, através da nossa plataforma. Você pode fazer envios de e-mails em massa, diretamente projetados em nossa plataforma. Você terá diferentes templates para fazê-los. E é justamente aqui que o tema dos segmentos e etiquetas
é importante, porque é aqui que você vai selecionar o segmento ou etiqueta para o qual você vai querer enviar este newsletter no tema de sequências. Esta é justamente uma das seções mais importantes e dos últimos lançamentos que tivemos, porque você poderá criar sequências de e-mails que justamente vão te ajudar a manter a comunicação com seus usuários, baseando-se em diferentes decisões sobre os cliques que estão sendo feitos, sobre as leituras ou estratégias que têm como organização. Ou seja, por exemplo, se você enviar um e-mail e a pessoa não o abrir, outro pode ser enviado automaticamente, até que ela abra algum ou até que você decida terminar a sequência. Por fim, você terá as áreas onde poderá criar, ou nas seções onde poderá criar os templates para essas sequências ou os templates para os e-mails que deseja enviar a partir da nossa seção de newsletter. Nós o temos separado justamente para manter a ordem de cada um deles e para que você saiba a que corresponde. E bem, com isso basicamente, terminamos toda a nossa sessão de comunicações. Qualquer dúvida adicional, lembre-se de que você pode consultar diretamente nossa base de conhecimento. Para resolver suas dúvidas, novamente damos-lhe as boas-vindas à nossa plataforma e esperamos que você possa tirar o maior proveito possível. Lembre-se de que qualquer dúvida adicional que você possa ter, pode nos escrever pelo aplicativo Customer Flows ou pelo aplicativo Support Flux.